Bom dia, quinto ano, tudo bem? Quinto ano, hoje a nossa aula será de História. Hoje é dia 14 de agosto de 2020, sexta-feira. Grupo 7, página 172, vamos ver cidadania ao longo do tempo. Acompanhe aí, então, na página 172, a leitura com a professora. Cidadania ao longo do tempo. Como vimos, a Grécia Antiga presenciou o desenvolvimento da democracia, que mesmo não sendo acessível a todos, foi fundamental para o desenvolvimento de noções de democracia e cidadania no decorrer da história da humanidade. Então, lá na Grécia surge a democracia, com os termos democracia, governo do povo. O filósofo grego Aristóteles afirmou que o ser humano é, por natureza, um animal político. É engraçada essa frase, Então, o ser humano é um animal político porque ele lida com a situação política. Sendo assim, democracia e política possuem uma relação direta. Na Idade Média, a Idade Moderna. Após a Antiguidade, já no período conhecido como Idade Medieval, houve muitas transformações na sociedade e na vida das pessoas. Isso influenciou a organização política das sociedades da época. Nesse contexto, a estrutura da sociedade passou a privilegiar somente os nobres e os membros do clero, indivíduos pertencentes à igreja, a qual detinha muito poder na época. Já os camponeses não tinham voz em relação aos outros grupos. Então, aqui, quem participava da política nesse período eram os ricos, eram os nobres, E nós estamos vendo aí o retrato de Luís XIV, feito em 1701, famoso rei francês que governou durante o período do absolutismo monárquico. Nesse período, o poder estava centralizado nas mãos dos reis, como nós estamos vendo aqui o retrato de Luís XIV, Centralizado nas mãos dos reis, que eram considerados figuras escolhidas por Deus. Neste sistema político, conhecido como absolutismo monárquico, não havia espaço para o exercício da cidadania, pois todos eram súditos e não podiam opinar nas decisões políticas da sociedade. Virando a página do 173, porém, a partir do século XV, os burgueses, um novo grupo que havia surgido e enriquecido com a intensificação do comércio, buscavam espaço no poder e não concordavam com os impostos que eram obrigados a pagar, enquanto os nobres eram dispensados dessa obrigação. Relacionado a isso, no século XVII, pensadores europeus começaram a desenvolver propostas e a questionar os padrões políticos impostos pelos governos da época. Foi um período intenso e transformações sociais, políticas e econômicas ocorreram nesse período. Diversas ideias surgiram na busca de uma sociedade mais justa, igualitária, e muitos filósofos se dedicaram ao estudo de tais questões, na tentativa de encontrar soluções para a situação que viviam. Esse conjunto de ideias inovadoras ficou conhecido como Iluminismo. Entre esses pensadores destacavam-se John Locke, Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e Diderot. Aí estão, então, alguns pensadores desse período do Iluminismo. Montesquieu. Charles Louis, mais conhecido como Barão de Montesquieu, foi um importante político e filósofo francês. Em 1721, publicou sua obra Cartas Persas, na qual criticou o autoritarismo político da época. Anos depois, seu livro, O Espírito das Leis, fez uma crítica à monarquia inglesa e propôs a preservação da liberdade civil, o fim da escravidão, a divisão do poder do Estado em três: executivo, legislativo e judiciário. Então, nós estamos vendo aí uma estátua do filósofo Montesquieu na praça em Bordeaux, na França. Tá? Então, aqui ele já tinha os ideais políticos e já dividia a política em três poderes: executivo, legislativo e judiciário, Virando a página 174,
nós estamos vendo uma representação do Supremo Tribunal Federal em Brasília, capital do Brasil. O Brasil adota atualmente o sistema de divisão dos poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, modelo inspirado nas ideias do filósofo iluminista Montesquieu. Então, o Brasil, né, tem esses ideais e aqui está a representação do poder judiciário, né? Agora nós estamos vendo aí Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Gênebra, na Suíça, em 28 de junho de 1712 e foi um dos principais pensadores do Iluminismo. Uma de suas principais obras se chama O Contrato Social, publicada em 1762. Para ele, o povo é soberano, ou seja, é dele que se originam o poder e a autoridade. Assim, o governo deveria representar a vontade geral do povo. Então, estamos vendo aqui também um retrato de Jean Montesquieu, né? Revolução Francesa, na página 175. A Revolução Francesa iniciou-se em 1789 e foi um movimento que colocou fim no absolutismo na França. As ideias iluministas, como as que você conheceu anteriormente, foram fundamentais para que essa revolução acontecesse. No período que antecedeu o movimento, a França era governada por Luís XVI e Maria Antonieta e passava por grandes dificuldades, como a escassez de alimentos. Enquanto os camponeses viviam na miséria, a realeza e a nobreza viviam uma vida luxuosa. Isso gerou grande descontentamento popular e, juntamente a isso, a burguesia, influenciada pelas ideias iluministas, queria mudanças. Os revolucionários formaram uma Assembleia Nacional Constituinte e publicaram o texto Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que serviu de base para a formação da Constituição Francesa no ano de 1791. A Constituição, contudo, não tornou todos os grupos da sociedade iguais e aptos a escolher os seus representantes. O voto só era permitido a pessoas que tivessem determinada renda. Simultaneamente a isso, a intervenção da Áustria e da Prússia na França para fortalecer a monarquia novamente foi entendida como traição por parte do rei, levando à sua destituição e à abolição da monarquia. Iniciava-se assim a República Francesa. Então acaba a monarquia e começa a república, como ocorreu no Brasil também, né? Após um período de turbulências entre conflitos entre vários grupos da sociedade francesa na época, a mudança do poder, o general Napoleão Bonaparte tomou o poder num episódio conhecido como Golpe de 18 Brumários. Embora muitos desses eventos tenham ocorrido na França, a Revolução Francesa foi um fundamental, pois levou a igualdade de direitos e a democracia para o centro de discussões, o que influenciou mudanças, inclusive, no dia a dia dos franceses. Nós estamos vendo aí a representação do início da Revolução Francesa, com Luís XVI e Maria Antonieta na varanda do Palácio de Versalhes, né? Então, aqui está a representação na página 175. Virando a página, nós temos aí no Saiba Mais. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis do homem. Artigo 3º. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Artigo 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente por meio de mandatários para sua formação.
Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Então, aqui estão alguns artigos, né, alguma parte da Constituição dos Direitos, né, de 1789. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Está disponível aí na internet. Vocês vão virar agora a página 177, vão fazer os exercícios 1, 2 e 3, vão fazer também a página 178, vão fazer a página 179 e assim nós nos encontramos para a aula online. Até já, beijos a todos.